A desalmada, resumo do capítulo 61. Joana estranha o interesse de Gabriel por Rosalina, e ele a despista. Joana desconfia de uma relação entre Rosalina e Gabriel, e conversa com Clara. Júlia revela a Rafael que a ameaça de aborto foi por estresse, e ele se dirige ao quarto da Patricinha. Letícia se justifica para Fernanda, e ela a entende. Otávio agradece a compreensão de Fernanda e pede para Nora que permaneça na fazenda. Isabela dissimula para Rafael e finge sofrimento. Rafael se preocupa com seu filho. Isabela mente para Rafael que teve deslocamento de placenta e não pode se mexer. Rafael promete cuidar de Isabela e do filho. Isabela inventa para Rafael que Fernanda vai se incomodar por ela e a fazendeira escuta. Fernanda pede a Isabela que não se preocupe por nada e apenas cuide de seu bebê. Rafael agradece a Isabela e Fernanda por prezarem pelo bem-estar de seu filho. Letícia acredita que seria melhor que Fernanda e Rafael fossem embora, mas Júlia e Otávio discordam. Júlia não entende o emprego de Fernanda com Otávio. Letícia comemora que Fernanda trabalhe com Otávio e acredita que a viúva de Santiago vai trazer apenas benefícios para a empresa. Júlia finge para Letícia que Isabela sofreria caso Rafael fosse embora e afirma que o economista não se responsabiliza pelo filho. Letícia e Otávio brigam com Júlia por seus comentários e o empresário se estressa com a amante. Otávio garante a Júlia que Rafael vai cuidar do filho sem descuidar de seu casamento. Isabela escuta Rafael tranquilizando Fernanda. Fernanda é compreensiva com Rafael. Fernanda pede a Rafael que jamais duvide do quanto ela o ama, e Isabela se irrita. Isabela escuta Rafael confessar que sente ciúmes de César por estranhar a conexão que ele tem com Fernanda. Fernanda revela a Rafael que se identifica com César, pois ambos viveram situações parecidas. Esmeralda encontra Clara vendendo queijo na praça e conta para ela que Flor quer vê-la. Martina observa as duas conversando. Esmeralda afronta Clara e a ameaça. Isabela agradece a Otávio, que pede para que ela dispense os fingimentos. Isabela e Júlia revelam um plano para Otávio. Ele as elogia, quando Júlia pede os créditos da armação. Isabela garante a Otávio que o bebê está bem. Otávio orienta Isabela a ser uma mulher do alcance de Rafael, que o impulsione e que o faça chegar mais longe que ele, mas confessa para ela que não acredita que ela seja essa mulher. Otávio desdenha de Isabela, mas Júlia defende a filha. Otávio afirma a Isabela que deseja apenas que seu neto leve seu sangue, e afirma que não sabe como ela vai conseguir que Fernanda se separe de Rafael estando na cama todo dia. Martina flagra Clara entrando no bordel. Júlia pede ajuda de Otávio e ele afirma estar fazendo sua parte. Otávio promete ajudar Júlia quando ela questiona o motivo dele querer o divórcio do filho. Júlia seduz Otávio e Rafael quase os flagra, mas o fazendeiro consegue esconder Júlia a tempo. Rafael elogia Fernanda para Otávio e lhe conta sobre a boa postura de sua esposa. Otávio pede a Rafael que apoie mais Isabela e ele recusa os conselhos, pois já faria isso de qualquer forma. Flor implora a Clara que faça algo para que o bordel não seja fechado. Clara revela a Flor que seus sogros a odeiam e não poderá ajudá-la. Flor reclama a falta do apoio de Clara e ela promete lhe dar apoio quando Davi for prefeito. Elas fazem um acordo e Clara revela a Cafetina que está prestes a se casar com Davi e por isso ele não pode descobrir sobre seu passado. Martina segue Clara. Otávio mostra para Fernanda seu escritório na fazenda, sendo na mesma sala que o dele. Otávio se insinua para Fernanda quando Germán entra no recinto. Germán agradece o apoio de Otávio. Germán chama Otávio para um evento político e Fernanda o deseja sorte. Fernanda ri feliz ao ficar sozinha no escritório de Otávio. Fernanda procura por documentos que possam comprometer Otávio e tenta abrir suas gavetas com uma ferramenta. Fernanda acha o contrato de venda do rancho de Santiago e os de compra da antiga fazenda de Germán e fotografa. Martina entra no bordel e procura por Flor. Flor debocha de Martina. Martina critica o trabalho de Flor e lhe dá uma oportunidade de não fechar o prostíbulo. Martina pergunta por Clara para Flor e ela a despista. Martina ameaça Flor caso não lhe conte a verdade sobre Clara. Fernanda liga para César e conta sobre os papéis que achou. César também conta a Fernanda que descobriu algo interessante e pede para vê-la. Fernanda e César vão à fazenda de Germán. César conta para Fernanda que Germán supostamente tinha perdido a fazenda para o banco, mas achou touros de Otávio no local. Carmelo chega ao rancho e Fernanda e César se escondem, escutando o capataz falar para um empregado que a fazenda é de Otávio. Martina fica feliz e Antônio estranha. Martina afirma a Antônio que já tem a solução para separar Davi e Clara. Martina revela a Antônio que Clara é uma prostituta e foi um cliente da Fogosa quem lhe confessou. Martina pergunta a Antônio se ele já tinha visto Clara no bordel e o prefeito nega. Antônio garante a Martina que nunca foi ao local. Martina exige que Antônio feche o negócio de Flor.
Martina planeja contar toda a verdade para Davi. Fernanda pede a Luiz que averigue quem está registrado como dono de algumas propriedades do povoado. Fernanda deseja provar que Otávio é dono da fazenda de Germã, pois pode ser o começo do fim de seu algoz. César revela que procurou alguns fazendeiros que venderam suas terras, mas a maioria fugiu ou morreu misteriosamente. Fernanda relembra que Santiago foi assassinado. Luiz mostra a Fernanda no nome de quem está à fazenda de Germã. Antônio confessa a Flor que não pode fazer nada, mas promete ajudá-la. Martina segue ansiosa para falar com Davi e Antônio a aconselha. Martina sai para procurar Davi. Martina liga para Davi, que não atende e namora com Clara. Clara pergunta a Davi se seus pais sabem sobre o casamento, e ele revela que ainda vai contar. Clara sugere apenas que viva com Davi, e ele se recusa. Clara teme que o casamento com Davi não funcione, mas ele garante que fará de tudo pela amada, independente da opinião de seus pais. Davi deseja que Rafael e Fernanda sejam os padrinhos, e planeja pedir a mão da prometida para Joana e Luiz. Fernanda procura por Germã e revela que quer lhe contar algo delicado. Germã pensa que se trata de Isabela, mas Fernanda nega e confirma que deseja apenas o bem do bebê. Fernanda pede discrição a Germã antes de contar tudo o que sabe sobre sua antiga fazenda. Fernanda afirma a Germã que Otávio é o novo dono da fazenda e ele não acredita. Fernanda conta para Germã que Otávio o traiu e ele revela que foi uma empresa que comprou sua propriedade. Fernanda mostra a Germã a quem pertence a maioria das ações da empresa compradora da fazenda. César conta a Miriam que Flor é sua prima e despista sobre seu negócio. Miriam oferece moradia a César, mas ele recusa pela postura de Luiz. Miriam deseja que Luiz pare de ter ciúmes dela. Miriam duvida que Rafael perdoe Fernanda e César concorda. Miriam comemora que César esteja próximo de Fernanda para protegê-la e ele promete que vai cuidar dela e vai levá-la para longe caso seja necessário salvá-la de Otávio. Germã entra furioso no escritório de Otávio e faz um escândalo. Germã joga na cara de Otávio que já descobriu que ele é o novo dono de sua antiga fazenda e aos gritos o pergunta a razão pelo amigo tê-lo enganado deslealmente. Otávio admite a Germã que realmente comprou sua fazenda e que voltaria a comprar. Os dois discutem. Otávio pede calma a Germã e garante que comprou a propriedade para dar de presente de casamento a Isabela e Rafael, inventando o pretexto de ser uma surpresa. Otávio afirma para Germã que continuou mentindo para que Fernanda não descobrisse, pois pensava que ela era uma interesseira. Otávio conta a Germã que queria apoiá-lo e devolver sua fazenda em um bom preço. Germã se tranquiliza e Otávio pergunta quem lhe disse sobre a compra. O empresário despista e pede desculpas a Otávio. Otávio desculpa Germã e o abraça, mas lamenta a desconfiança. Germã reclama com Otávio por não lhe ter dito nada. Otávio revela a Germã que vai colocar a fazenda no nome do neto. Rafael entra no quarto de Isabela, que acorda e pede para ele ficar. Isabela finge para Rafael que segue preocupada com o filho. Rafael mostra a Isabela um livro sobre como ser pais. Isabela deseja aprender ao lado de Rafael, mas ele a dispensa. Isabela lamenta seu estado e Rafael a consola. Rafael promete dar todo o seu amor à criança para que nada lhe falte, pedindo a Isabela que se cuide por ela e pelo bebê. José liga para Rafael. Isabela fala com José e finge entender Rafael para impressioná-lo. Pietro e Maria discutem na fazenda. Maria sente ciúmes de Ângela com Pietro. Luiz teme a reação de Otávio caso Germã fale o nome de Fernanda, mas ela o tranquiliza. Fernanda admite aos amigos que está se arriscando, mas fala sobre as vítimas de Otávio e mostra um documento de venda de 4 falecidos e 5 famílias que foram embora do povoado pela construção da empresa. Luiz e Joana apoiam Fernanda e criticam Otávio. Luiz teme que Otávio seja prefeito, e Joana pensa que pode ser vendida como escrava caso o fazendeiro conquiste o poder. Luiz e Joana dão razão a Fernanda, que não deseja comprometer os amigos. Luiz se revolta com a maldade de Otávio, e junto a Joana promete apoiar Fernanda. Pietro esclarece a Maria que não tem nada com Ângela, e critica a empregada por ter buscado consolo em Gabriel. Maria se vitimiza para Pietro, mas ele a para. Pietro aconselha Maria. Pietro pede que Maria siga em frente e evolua, e Francisca escuta escondida. Maria desabafa com Francisca. Francisca admite a Maria que Pietro tem razão e expõe seus argumentos para a neta. Davi e Clara contam a Rafael, José e Ângela que vão se casar. José planeja usar o casamento para a campanha, quando Martina chega e afirma ao filho que tem algo para lhe contar sobre Clara. Davi impede Martina de falar e afirma que vai se casar com Clara em breve. Martina pede a Davi que a escute. Germã fala para Fernanda que não a dedurou para Otávio e lhe conta o que o fazendeiro lhe disse.
Fernanda duvida da versão de Otávio, mas Germán acredita. Fernanda critica Germán por sua ingenuidade. Fernanda afirma ao pai de Isabela que Otávio sempre esconde algo, e ele questiona o motivo da raiva da desalmada pelo amigo. Martina critica todas as mulheres do rancho Novo Amanhecer e Rafael lhe exige respeito. Antônio chega antes que Martina revele a verdade sobre Clara. Antônio descobre sobre o casamento do filho e Davi garante que não vai voltar atrás. Antônio dá razão a Davi e leva Martina embora. Clara deseja adiar o casamento, mas Davi se nega. Germán não entende o rancor de Fernanda por Otávio, mas ela não lhe revela nada. Germán acredita que a raiva de Fernanda por Otávio é por ele não tê-la apoiado com Rafael lá no começo. Germán garante a Fernanda que vai cumprir com sua palavra de não dedurá-la, mas lhe coloca contra a parede para saber os motivos de seu ódio por Otávio. Fernanda recua e sugere a Germán que foi estranha a forma que ele perdeu sua fortuna, acreditando que alguém lhe aplicou um golpe. Germán segue defendendo Otávio quando Fernanda o coloca em dúvida. Fernanda elogia Germán e deseja que não o machuquem. Martina briga com Antônio por tê-la impedido de falar a verdade. Antônio pede a Martina que use o que sabe de Clara como arma caso Davi ganhe as eleições. Antônio teme que Davi o denuncie e deseja algo para chantagear o filho. Carmelo revela a Otávio que todos os empregados dos Laureles sabem que não é para contar que ele é o dono. Otávio orienta Carmelo a reforçar sua versão para Germán. Otávio critica Germán para Carmelo, e o capataz o relembra que ele é o responsável pela ruína do amigo. Otávio ordena a Carmelo que averigue quem falou demais. Rafael, Fernanda, Davi e Clara brindam pelo noivado do candidato e o veterinário pede a companhia de Roberto no jantar. Clara agradece o apoio de Roberto. Roberto deseja cuidar de Isabela e Rafael estranha. Roberto aceita o convite de Davi. Rosalina pede a Clara que a mostre o anel de compromisso e a queijeira pede para ver o dela também, mas ela ainda não tem e isso acaba criando um mal-estar. Rosalina e Clara afirmam não ligar para isso. Miriam manda uma indireta para Luiz. Gabriel dá um presente para o bebê de Rosalina. Otávio e Júlia namoram na cabana. Júlia pede para participar da campanha de Otávio, mas ele recusa. Otávio conta a Júlia que deseja controlar Fernanda e ela lhe pede uma casa para Isabela. Otávio revela a Júlia que ela pode morar em sua antiga fazenda caso seja paciente e a confessa que recuperou a propriedade. Júlia fica eufórica com a novidade e transa com o amante. Luiz conta a Rosalina que está procurando lugares para morarem e promete que logo vai levá-la embora. José conta os planos de Davi para Sandra e revela que o veterinário limpará o rio para a campanha, enquanto Otávio o polui. Ângela e Roberto se divertem bêbados. Roberto revela a Ângela sobre a verdadeira gravidez de Isabela e ela se retira arrasada. Letícia espera por Otávio e desconfia do marido. Otávio inventa para Letícia que estava em reuniões de campanha. Letícia conta a Otávio que chegou uma visita inesperada na fazenda. Ângela chora e Roberto lhe pede desculpas. Ângela critica a ingenuidade de Roberto e afirma que Isabela engravidou de propósito, mas o peão não acredita. Ângela dispensa Roberto e fica inconsolável. César se oferece para ajudar Ângela, mas ela também recusa. Ângela abraça César. Otávio se surpreende ao ver Brenda na fazenda, que revela que aceitou o convite. Otávio recebe Brenda e a agrada ao falar de Rafael para a empresária. Otávio inventa para Brenda que seu pai era como um irmão para ele, e por isso ela é parte da família. Davi pede a mão de Clara para Joana e Luiz, que aceitam. Joana brinca com Davi e pede ao veterinário que não faça a noiva sofrer. Joana se emociona e todos brindam. Otávio lamenta que Brenda não tenha uma boa relação com a mãe e critica a perua. Brenda expõe sua relação familiar e Letícia e Otávio a apoiam. Júlia escuta a conversa escondida. Letícia sai para pedir a Francisca que prepare o quarto de hóspedes para Brenda. Otávio apresenta Brenda para Júlia e revela à amante que a garota ficará um tempo morando com eles. Júlia é simpática com Brenda e afirma que o bebê de Isabela sente falta de Rafael. Otávio inventa uma preocupação de Rafael por Brenda. Rafael e Luiz conversam e ele confessa que está nervoso por ser pai. Rafael pergunta a Luiz se ele quer se casar mesmo com Rosalina, pois não parece. Luiz é sincero com Rafael e afirma que queria voltar com Miriam. Rafael conta que não sabe o que faria caso Fernanda não o quisesse e conversa sobre o problema que tem com a esposa por Isabela. Isabela se alegra ao saber por Júlia a possibilidade de recuperar a fazenda. Isabela reclama da postura de Rafael com a mãe e Júlia planeja que após o nascimento do bebê tudo vai mudar. Isabela vê seu filho como um passaporte para voltar à boa vida.
Fernanda confessa a Rafael que é muito feliz com ele e deseja continuar assim para sempre. Rafael se desculpa com Fernanda pelo passado. Fernanda confessa que desejava se afastar de Rafael por um tempo, mas ele nega a possibilidade e elogia a amada. Fernanda e Rafael relembram de quando se conheceram. César observa o casal com raiva. Fernanda pretende evitar qualquer dor de Rafael e garante para ele que, graças a ele, se sentiu viva novamente.